para conversar com a gente essa noite chuvosa, mas acredito que uma boa xícara de café a gente vai ter um bom papo aqui que vai nos ajudar também a ter soluções práticas para os nossos negócios, também para as nossas vidas pessoais, profissionais. Nós temos o Pedro Janot, foi o CEO fundador da Azul Linhas Aéreas, também da Zara Brasil. O Pedro tem uma rica experiência em varejo, uma rica experiência em trazer grandes empresas para o Brasil, em tocar grandes empresas no Brasil. Eu tenho certeza que nessa conversa ele vai trazer uma série de informações importantes para nós refletirmos, pensarmos e construirmos alternativas nesse período em que a gente vive de pandemia, tanto no Brasil como no mundo. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Roberto. Nós temos um desafio grande que é trazer para quem está nos assistindo o cenário para empreender pós-pandemia. Então, acho que essa que é a grande oportunidade para quem quer empreender e entender um pouco dos sistemas microeconômicos e macroeconômicos que estão sendo destruídos agora por causa da Covid. Pensando aqui em como nós iríamos começar a nossa conversa, eu pensei que a gente poderia fazer uma projeção de pelo menos 3 cenários que a gente pode ter num pós-pandemia. Um cenário positivo, ou seja, um fim de quarentena imediato e controle da pandemia, algo que eu acho que não vai acontecer. Um cenário mais provável, que seja uma probabilidade maior, talvez, a uma quarentena devido ao aumento de um número de infectados por causa da abertura da economia. E um terceiro cenário, uma manutenção da reabertura da economia, que pode gerar um caos na saúde pública e um problema econômico também. Na sua leitura, qual desses 3 cenários você acha mais viável ou mais possível no horizonte, que você enxerga no horizonte brasileiro? Roberto, eu acho que o cenário é o seguinte: se você olhar no mundo, todos os países que se anteciparam no Covid, fizeram lockdown, todos estão voltando a estaca zero e promovendo lockdowns setoriais, etc. Eu acho que o mais provável que aconteça, dado que existe anúncio de diversos institutos e centros de pesquisa, que a gente vai viver o ano de 20 do jeito que está, 21 ainda com a Covid, no meio do caminho entrando a vacina. Tem uma coisa é inventar a vacina. Parece que tem uma americana que está muito, muito avançada. Do que os cenários que você me apresentou. Nós tivemos um pequeno probleminha de conexão, Pedro. Oi. Eu vou pedir só por gentileza, se você pudesse só repetir para a gente qual é a projeção que você aposta para o cenário brasileiro em relação àquelas 3 possibilidades que eu apresentei para você. Então, voltando. Eu não ficaria, na realidade, com nenhum desses 3 cenários. Eu criaria um 4º cenário, que é o cenário que eu estou apostando.
países da Europa, norte da Europa, que liberaram, fizeram lockdown, são obedientes, seguem os livros da medicina, eles estão tendo recaídas locais, localizadas, grandes, né? E como eles foram para a rua, eles estão voltando para casa setorialmente. E eu acho que mais provável disso tudo é que a gente tenha uma vacina, porque tem institutos que estão todos muito perto de términos de testes, de testagem, as coisas estão indo bem, que a gente ande 20, 21 com Covid, e depois, para o final do ano, depois do segundo semestre, a chance de ter uma vacina é muito grande. Porque essa vai ser a fonte transformadora de todo o cenário econômico, social. Pedro, eu queria colocar nessa nossa conversa um outro elemento. No ano de 2018, antes da pandemia, nós tivemos um marco na relação geopolítica no mundo, que foi a relação entre Estados Unidos e China. Isso, de fato, tem impactado a economia global. De que maneira você enxerga ecossistemas microempreendedores no Brasil sendo impactados por essa guerra de competitividade de mercados entre Estados Unidos e China? Eu acho que o impacto que a gente pode falar para os empreendedores é que vai ter um impacto, vai sobrar para você, no Brasil, que é o elo mais fraco dessa história, vai sobrar mais tarifas para você exportar. Então, o grande desafio vai ser na exportação, e o mundo vai ficar mais protecionista, que já era um movimento que a globalização foi ficando pelo caminho, e hoje nós temos um mundo todo polarizado, com exceções de algumas áreas de resistência, e a última foi o mercado comum europeu, com a saída da Inglaterra. Então, essa é a minha visão. A proteção, de maneira direta, atinge os commodities, né, ou as commodities. No caso do Brasil, vai afetar a produção de soja, minério de ferro, carne. Não, eu acho que vai alterar, por exemplo, a entrada dos chineses no Brasil com as suas tecnologias, que estão todas represadas na China. Então, a 5G, por exemplo, o 5G no Brasil virou um dilema, porque o nosso presidente, alinhado com o presidente americano, vai ter que seguir a mesma linha um do outro. Então, essa coisa não vai dar boa coisa. 2018, Pedro, foi o menor ano de crescimento da economia chinesa. Isso devido a uma série de fatores, entre eles o aumento do custo de mão de obra, que até então, esses 40 anos de desenvolvimento chinês era uma arma. Hoje você tem um deslocamento dessa mão de obra barata, por exemplo, para o Vietnã. Na sua leitura, de que maneira o Brasil pode se aproveitar desse cenário? O Vietnã, ele vai fazer um movimento parecido com o da China, só que a China, eu acho que ainda por grandes 10 anos, por longos 10 anos, será ainda supridora do mundo. Quer dizer, não vejo oportunidades no Vietnã imediatas,
para você trocar um pé e mudar, e trocar de mão no meio do jogo. Então, eu acho que a China vai, nos próximos 10, 15 anos, continuarão sendo a supridora do mundo, obviamente você tem Bangladesh fazendo coisas na área têxtil, você tem o próprio Vietnã, como você citou. Então, eu acho que, numa perspectiva de 10 a 15 anos, a China continuará a ser a grande provedora do mundo. Continuará. Pedro, qual é a sua leitura em relação à imagem que o Brasil tem passado para o mundo? Você está, por exemplo, o problema do desmatamento, que é uma discussão grande. A gente tem aqui algumas dificuldades políticas também no nosso cenário brasileiro, mas na sua leitura, como que isso impacta economicamente investimentos no Brasil a médio e longo prazo? Qual é a sua leitura? Bom, é uma leitura. O Brasil é um país, sempre foi um país de alto risco e grandes taxas de retorno. Se a gente entender que o dólar está caro para a gente e transforma um investimento barato a trazer dólar para o Brasil e comprar coisas. Então, eu acho que, independentemente do PIB, né, o que esse dinheiro vai precisar é um pouco mais de sinalização de ambiente macroeconômico. Né? Algumas disciplinas estão sendo cumpridas, o Banco Central está atuante, o Congresso está atuante, mas tem nosso Itamaraty, é completamente ideológico, como também era ideológico na era PT. E Jussara, acende, por favor. Não sei se respondi, Roberto. Sim, está perfeito. Tá perfeito. Pedro, agora, eu queria fazer uma pergunta. Tem uma coisa que a gente tem que falar, é sobre as PMEs. Né? Quer dizer, essas vão sobrar muita dureza na vida delas, porque, então, sobre a ótica internacional, ok. Quer dizer, eu não vejo negatividade completa, porque, no fundo, no última vírgula, o dinheiro fala, a rentabilidade fala, apesar de nós termos tido hoje um fundo norueguês ou dinamarquês que tirou a Friboi da sua estrutura de fundo, pelas questões de meio ambiente. Então, eu acho que as PMEs, as pequenas, já sofreram barbaridades, estão doídas, machucadas, e agora a gente tem que tentar dar crédito para as pequenas que sobraram e para as médias que estão ainda em pé. Acesso a crédito. Pedro, a proposta da nossa conversa é sobre desafios e oportunidades para ecossistemas empreendedores numa perspectiva de pós-pandemia. Ok. Pensando em um microempreendedor que está nos ouvindo agora, ou alguém que conheça um microempreendedor, o que você diria para ele? 3 dicas fundamentais que você diria para um pequeno e médio empreendedor para lidar com esse novo cenário. Primeiro a gente tem que entender um pouco, você pode até me ajudar, quer dizer, o pequeno fatura de 1 milhão até 2 milhões, e o médio ele vai dessa faixa até 800 milhões. Melhor, 500 milhões.
Então, eu diria para ele o seguinte: olho no caixa, sentar no caixa, que acho que eles já fizeram esse trabalho, e o segundo, quer dizer, custo, caixa, inovação. Porque essas empresas, essas PMEs, na sua maioria, estão no mundo antigo da economia. Muitas já tinham começado o trabalho de se digitalizar, outras nem tomavam conhecimento. E o Covid trouxe de bom, trouxe de bom que foi uma aceleração digital muito grande, tanto da parte de consumo quanto da parte de consumo e oferta. Pedro, eu tenho uma pergunta aqui da Mari Fernandes, que eu acredito que a sua expertise em varejo, você pode ajudar tanto a ela quanto a gente em relação a essa indústria específica. Ela pergunta o seguinte: que sugestões, Pedro, você daria ao varejo de moda que tem alta dependência de venda presencial sobreviver nesse período de quarentena? Eu acho que tenho acompanhado isso bem de perto. Eu acho que o que é importante é trabalhar muito bem, investir muito bem na sua base digital. Ou seja, além de usar seu site com propostas inteligentes e tabelas de medida, você tem que usar muitas redes digitais, cada uma dentro do seu nicho, estudar e agitar muito, aparecer. Porque hoje o comércio de rua não existe por hora, né? Estão 70% abaixo do que eles realizavam, tanto rua quanto shopping. E eu acho que é ir para o e-commerce com qualidade, e não ser mais uma no mar. Porque tem sites de muita qualidade que começaram dentro da pandemia, conseguiram fazer trabalho, já tinham CRM. Quem tinha um CRM, isso era dinheiro em caixa, é correr para o digital, entregar na casa do cliente e é só alegria. Ótimo. E eu acho que um aspecto que você poderia tocar também, Pedro, é que digitalizar a operação significa você tentar reproduzir o que você fazia de bom de maneira presencial na plataforma digital. Isso. Que é um negócio difícil, porque todo mundo acha um monte de coisa. E é trabalhoso e é caro, não é uma coisa barata fazer bem feito. Requer muito investimento, requer muita disciplina para botar um projeto desse no ar em cima da hora. Então, eu acho que é isso. Pedro, diante da sua pergunta, fica claro para mim que uma ferramenta essencial para as PMEs saírem dessa crise é investimento. Qual é a leitura que você faz para as propostas de crédito que têm sido oferecidas no Brasil hoje para esse mercado? Absolutamente ridículos, porque nós temos hoje um CDI, taxa básica da economia, com 2,5%, e o repasse dos bancos, por razões, não vou discutir, mas por razões creditícias, de tabela de crédito, cobram juros hoje de 9, 10, 11, 12, exigindo patrimônio para suportar
tal empréstimo. Está muito difícil. O ambiente para os PMEs é sofrido, é duro, é árduo. Tem que trabalhar com outras ferramentas para criar venda onde não existia, gerar venda em margem. Ou seja, para tentar ajudar quem está nos ouvindo e que está nesse segmento, entendi o que você está me dizendo, buscar um empréstimo de 10% ao ano não é um bom negócio. Se for por sobrevivência, você pega até 20, né? Mas se for para girar o negócio, é muito alto. É muito alto. É um problema estrutural sério. Mas não tem jeito. Se você não tem por onde seguir, é por onde você tem que ir mesmo. Se é a única fonte de capital, então... Vou dar o exemplo das aéreas. O BNDES está entrando com 1,2 bilhões e as companhias têm que usar todos os seus recursos para trazer os bancos juntos. Nos Estados Unidos, o governo americano está emprestando dinheiro às companhias aéreas a juros zero. Então, é muito diferente o ambiente Brasil com um governo ideológico, né? E tudo que a gente e no meio dessa Covid destruidora. Outro aspecto que eu queria trazer para a nossa conversa, Pedro, é a digitalização do trabalho. Hoje, muitas empresas, até por uma questão de saúde, têm trabalhado com home office. Alguns apostam que em janeiro de 21, muitas empresas irão retomar a sua atividade nas suas bases. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é: você vê um impacto direto entre o trabalho feito em home office, as oportunidades para as pequenas e médias empresas? Ou seja, a falta de circulação impacta diretamente? Impacta, porque você tem que ser muito bom no digital. Porque mais as pessoas já estão acostumadas e vão continuar no digital, porque estão trabalhando, né? Está trabalhando, uma hora de almoço e tal, e vai até onde tiver que ir. Então, eu acho que a falta de circulação, sim, vai atrapalhar o desenvolvimento dos negócios. Mas, por outro lado, eu faço um contraponto a mim mesmo, eu acho que o ser humano é gregário. E não serão 4 meses de pandemia que vão transformá-lo num ser sectário, que fica separado dos outros. Então, eu acho que vai voltar pós-pandemia, no dia da vacina, vai voltar, o ser humano vai para a praça de shopping, vai comer tudo que tem lá dentro, comprar tudo, enfim. Vida normal. Mas enquanto essa vida normal não chegar, vai ser duro. Tem que estar bem digitalizado. Pedro, pensando em quem está nos ouvindo aqui, quem vai nos ouvir depois também no YouTube, porque a gente está gravando a conversa, a questão é a seguinte: pensando num cenário econômico, uma projeção 2020, 2021, para alguém que pensa, talvez a única opção que ela tenha seja buscar capital, mesmo num juro alto, cenário você enxerga economicamente falando para dar uma direção para esse empreendedor? O PIB
o PIB vai continuar em 2020, menos o Banco Central liberou a informação semana passada que ele aposta no PIB negativo de 4,7%, e já crescimento em 2021 perto de 1,5%. Mas isso não significa que dentro do caldeirão não tenha oportunidades, quer dizer, dentro do que sobrou da população economicamente ativa, você ainda tem um ecossistema vivo e cheio de oportunidades. A quantidade de lojas que estão sendo alugadas no Brasil inteiro estão fechadas e passando ponto, né? Nem passando ponto, passando as contas, uma enormidade. Então, um ditado antigo, onde há crise, há oportunidade. Então, eu não ficaria tão preso. Claro, o ambiente é tóxico, o ambiente é ruim, mas eu acho que tem oportunidade aí nesse caldeirão. Eu acho que a minha leitura, posso estar equivocado, mas eu tenho um dado aqui, a curva histórica do desemprego brasileiro no último trimestre, ela chegou no pico, ela foi a mais alta no último trimestre. Nós temos um número aí de quase 12 milhões de desempregados no Brasil. Apenas metade da população brasileira que poderia estar ativamente trabalhando está trabalhando. E um outro dado para a nossa conversa é que tem tido uma diminuição também do trabalho informal, que pode ser um indicativo, por exemplo, da dificuldade de acesso ao crédito, do receio do cenário de médio e longo prazo, o que será que pode acontecer, que garantias eu tenho. Eu percebo que há um certo receio das pessoas em dar o próximo passo. Que leitura você faz desse receio que as pessoas têm? Você acha que isso é real? E se é real, como a gente pode superar isso? Bom, é real porque nós tivemos 2015, 2016, o PIB caiu 10%, 7 e pouco em 2015, 3 alguma coisinha em 2016. 2017, passamos ali com perto de 1, baixo. E 2020 a gente vem menos 4. Quer dizer, a desgraça ela vem lá de trás. E eu vou falar uma coisa que eu vivi na minha juventude, né, de pensar uma saída de não declarar impostos no que for possível. Porque a sobrevivência, quer dizer, a informalidade cresce. Você falou que a informalidade cresceu, não foi? Não, a informalidade também diminuiu. A informalidade diminuiu No último trimestre. no último trimestre. Mas ela diminuiu porque você tem mecanismos hoje, acredito, aquele até 60 mil você está classificado dentro de uma alíquota X, quer dizer, então essa formalidade está falando em carteira assinada. Perfeito, perfeito. Eu realmente não entendo, porque meu viés é muito maior pela informalidade do que pela formalidade em que as pequenas e médias empresas foram jogadas. Apesar de estar muito difícil de sonegar no país. Nós temos na agenda do varejo para os próximos meses
dois eventos importantes. A gente tem Black Friday e tem Natal. Você enxerga que são duas oportunidades para que as empresas possam ganhar fôlego? Roberto, sim, mas muito longe do que foram os Black Fridays e os Natais do passado. Talvez o nó vai ser logístico, né? Vai dar um nó, porque todo mundo sempre compra na última hora, é como nós vimos nos grandes centros comerciais. Na última hora, dia 25, é o dia de maior venda do ano. Então, eu acho que a gente vai caminhar para um nó logístico. E a pesquisa vai ser grande, principalmente nas coisas rádios, eletrodomésticos, etc. E a necessidade, o resto, quer dizer, quem está bem posicionado no digital vai capturar isso, as outras linhas. Eletroeletrônico vai estar muito bem. E é uma oportunidade de ganho de o restante do resto. Outro aspecto que eu acho que a gente pode colaborar para quem está nos assistindo, seja como executivo de uma grande empresa, seja tocando uma pequena, média empresa, ou mesmo tocando uma família, a própria vida pessoal, nós trabalhamos num momento de crise com um repensar de investimentos. Prioridades mudam, nós começamos a dizer, bom, isso aqui não é essencial, vai ter que ser cortado, porque se perdeu renda. Então, eu queria perguntar para você o seguinte, qual vai ser o impacto na sua leitura dessa leitura de gastos do consumidor brasileiro? Como que isso impacta pequenas e médias empresas? Essa releitura eu concordo com você, mas de novo, porque eu tenho cabeça de empresário, que o tempo inteiro você tem que pensar de como você pode surpreender o seu cliente o tempo inteiro. Então, se for nessa linha, você tem uma chance de descobrir os nichos e ganhar dinheiro. A gente tem visto nas televisões, nos jornais, nos telejornais, diversos exemplos. Pessoas que começaram em casa, já tem uma fábrica, está tocando para um pequeno grupo, e a coisa vai caminhando. Um outro aspecto que eu queria trazer para a nossa conversa é o papel do governo federal em todo esse ecossistema, até porque ele faz parte desse ecossistema. Nós estamos agora no Congresso com a tramitação da carga tributária, da legislação tributária. De que maneira você acha que o governo pode ajudar o ecossistema empreendedor a superar essa crise pós-Covid-19? O que ele pode fazer de prático para ajudar? Eu acho que ele pode fazer de prático, de ajudar, dar dinheiro ao custo que reacenda a economia. Não tem outro caminho. Ele, como agente indutor, ele tem esse dever e essa obrigação. Então, eu não vejo outra, porque, ok, nós não temos uma liderança digna para tocar um país, orientar um país, buscar caminhos, mas apenas a única forma de induzir crescimento para as pequenas e médias empresas é dinheiro na veia com um custo acessível. Como se faz essa máquina, eu não sei. É porque, para disponibilizar esse dinheiro, você precisa equilibrar o fato de não gerar uma dívida pública muito alta, né? E para disponibilizar...
Mas a dívida pública estão querendo cortar o teto de gastos, né? E o que vem por aí é a inflação, né? É a inflação, que é um ambiente que nós conhecemos e não gostaríamos de vê-lo voltar. No governo Dilma, nós tivemos uma inflação em 2015 de 10%, e já 2015 e 2016 teve a maior inflação da história do país, da história recente, né? Depois do plano cruzado. Cruzado não, plano do Fernando Henrique. Então, eu acho que aí tem dois perigos, que é o custo do dinheiro tem que ser reduzido, e para gerar inflação e rodar com a inflação a roda do consumo, fazer a máquina de dinheiro rodar. Pedro, pensando aqui num cenário de médio prazo, vamos colocar aqui como referência dezembro de 21, na sua avaliação, quais são os 3 principais riscos que um pequeno e médio empreendedor corre nesse cenário que a gente está conversando? Crédito, inadimplência e o terceiro ponto de atenção e não se digitalizar à altura. Esses são os maiores perigos que ele vai correr nesse período aí pós-pandemia, que é pandemia, né? A gente fala de pós-pandemia, ainda é pandemia, não é no período da vacina. Então, a gente ainda está no meio da confusão. Sim, além da gente estar no meio da confusão, eu acho que um outro aspecto que tem que ficar claro no cenário é que, quando a vacina estiver disponível, existe toda uma logística ainda que vai levar tempo, por exemplo, para imunizar 220 milhões de brasileiros, né? Pois é. Leva tempo. Mas eu acho que para dezembro, você me perguntou para dezembro de 21, eu acho que esses são os 3 grandes riscos de hoje até dezembro de 21. Agora, Pedro, se você hoje fosse dono de uma pequena e média empresa, estivesse enxergando o cenário brasileiro, quais são as 3 grandes oportunidades que você enxerga como um pequeno e médio empreendedor, se você fosse um pequeno e médio empreendedor? O que você estaria enxergando como oportunidade? Primeira oportunidade é você olhar para o lado e ver como é que estão seus concorrentes, né? Eventualmente quer dizer, avançar em cima dos clientes dele e fazer um jogo de força na sua vantagem competitiva. Então, essa é uma oportunidade. A outra oportunidade novamente, é digital, buscar nichos e fazer bem feito. E, por último, eu não tenho claramente o último para te colocar. As 3 grandes oportunidades. Bom, e ficar de olho no que não está atendido, né? Porque deve ter caído gente que fechou em determinados segmentos que não são necessariamente o seu segmento, pode ter uma oportunidade num lugar que você nunca esperaria que tivesse. Acho que você tocou num ponto muito sensível e bastante importante. A possibilidade de mudar no meio de uma crise. Que conselhos, que dicas você daria para alguém que diz assim, ok, existe uma oportunidade agora, mas isso vai mudar o meu negócio.
Que dicas, que cuidados você daria para quem vai mudar um negócio em meio à crise? Bom, acho que a primeira coisa é estudar muito esse negócio que você vai entrar, com a mesma profundidade do que quando um fundo qualquer vai comprar uma empresa. Quer dizer, estudar o segmento, verificar se esse novo segmento, como é que ele te toca, se ele está alinhado dentro das suas coisas que você gosta de fazer, que você tem que gostar dele. Se você não gostar, não vai ser bom. Isso é certo, né? Então, eu acho que fazer um business plan absolutamente pé no chão, centavo por centavo, para poder ter esse business plan como uma guia para você. Mas mudar é uma oportunidade, mas pode ser também um grande perigo. Gostaria de avisar quem está participando do nosso webinário que, assim como a Mari Fernandes fez, você pode fazer perguntas para a gente e a gente vai repassar para o Pedro, para que o Pedro possa responder para você. Então, fique à vontade para fazer perguntas. Aqui é uma conversa que a gente está tendo. Você está convidado para fazer isso. Bom, então a gente tem uma pergunta aqui do Diego. Diego. Isso, ele faz uma pergunta aqui. Eu vou pedir para ele. Está aqui. Se tivesse $1 milhão para investir hoje em um segmento, em alguma PME, o que o Pedro faria? Alguma coisa na área de saúde. A saúde tem nichos que ainda não estão somente disponíveis para as classes altas, e tem uma oportunidade muito grande da saúde chegar às classes mais baixas, muito grande. Eu tenho acompanhado muitos cases acontecendo nesse ecossistema, e são coisas muito interessantes. Diego, deu alguma ideia aí para você essa resposta do Pedro? Manda para a gente uma mensagem, e se você quiser interagir mais uma vez, por favor, fique à vontade. Ele deu aqui um muito obrigado. Isso, eu também e só fazendo uma brincadeira com o Diego, né? Se você quiser ficar amigo meu e do Pedro, você será bem-vindo, viu? $1 milhão para investir. Vamos juntos. Nós temos uma outra pergunta agora. Eu acho que ela apareceu para você aí, para mim não apareceu, ela sumiu aí. Está mais fácil para você aí? Sua capacidade inovadora, as diferentes... Ajuda a gente aí, por favor. Pedro foi reconhecido por sua capacidade inovadora nas diferentes empresas em que passou. Considerando a limitação de caixa do cenário atual e pouco espaço para erros, quando a empresa deve investir na inovação ou escolher acompanhar os líderes? Eu sempre cresci aprendi com o Ricardo Ferreira, ex-proprietário da Richards, que copiar para crescer, inovar para ganhar. Ou seja, enquanto você é pequenininho, você tem um cara maior na sua frente, você copia o cara, traz vantagens competitivas, e depois você
inova para ganhar o jogo. Quer dizer, o seu jogo, não é você contra ele, mas para você inova para ganhar. E foi assim que eu vivi a minha vida toda como executivo dessas empresas. Pedro, deixa eu colocar aqui um retorno que o Diego deu para a gente, falando sobre. Ele brincou aqui com a gente que 1 milhão ele ainda não tem. Mas ele pode ter a gente como amigo. Mas ele toca num ponto aqui interessante. Como que você enxerga o investimento privado nas pequenas e médias empresas? Não pode ser um caminho? O dinheiro hoje, privado, está em grandes operações nas grandes empresas, seja através de bolsa, ou seja, através de, basicamente na bolsa, né, tendo posições no conselho, etc., ou em coisas do mundo digital, fintechs, entre outras coisas. Então, tem um buraco no meio e deve estar aparecendo uma ferramenta que vai ligar o pequeno e médio empresário ao mundo do capital, que vai isso aprovado na B3, sistemas validados pela Receita. Vai aparecer alguém fazendo isso, mas vai demorar para que isso seja uma coisa de massa muito grande. Agora, Pedro, deixa eu te perguntar o seguinte. Vamos pensar num seguinte projeção. Uma pessoa que está ouvindo a gente aqui ou conhece alguém que, no meio desse quadro, perdeu o seu trabalho. Ela recebeu uma rescisão pelo trabalho que ela desenvolveu durante um tempo e ela pensa em entrar nesse ecossistema empreendedor, investir esse dinheiro que ela tem, ela se tornar também um empreendedor. Que recomendação você daria? A minha recomendação é que ela estudasse muito a ser uma franqueada de uma empresa que tenha qualidade, ou seja, qualidade de entrega, porque é a forma mais segura de você ter um salário e um patrimônio. É risco, mas é muito menor, mas muitíssimo menor do que você botar a cara na rua para inventar um negócio, sendo que você foi executivo a vida inteira, né, das médias camadas, baixas camadas. Isso franquia é uma coisa muito segura em relação ao ambiente aberto. É mais seguro do que o ambiente aberto. Estude bem os manuais de franquia, fale com os outros franqueados da rede, não vá nos franqueados que o franqueador te indicar, vai nos que ele não te indicou e toma as informações e toma a decisão. Agora, Pedro, pensando em alguém que tenha o seguinte perfil, eu não consigo empreender, eu preciso tocar a minha vida profissional dentro de uma empresa. Diante desse quadro de alto desemprego, crise que a gente tem vivido, que conselhos você daria para o desenvolvimento profissional nesse quadro que a gente está vivendo? Olha, eu acho que esse é o pior dos mundos, é um mundo ruim. Roberto, surgiu aqui uma pergunta. Pois não, Pedro.
vamos ver a pergunta. Você acredita que esse aumento de risco é real? Visualiza a possibilidade de queda nesses riscos? Ele chegou um pouco atrasado e ele chegou um pouco atrasado. Você lembra, em que momento nós falamos sobre risco real e risco... Nós falamos sobre risco real quando nós falamos sobre as 3 possibilidades, oportunidades e os 3 riscos que você via nesse cenário para o microempreendedor ou para o médio empreendedor. Você acredita que esse aumento de risco é real? Muito alto. Você visualiza a possibilidade de queda nesses riscos? No governo atual, não. Eu acho que o ambiente vai continuar, né, porque o ministro da Economia não lançou, não colocou em aprovação nenhum projeto de impacto, né? A gente não sabe se ele está guardando coisas mais para frente, perto das eleições, mas por todos os sinais que tem dado, o horizonte do mandato do atual presidente do Brasil, eu acho que o risco continua alto. Tem uma outra pergunta. Chegou uma outra pergunta do Daniel. Do Danilo. É Daniel Oliveira. Ele botou aqui. Ele botou aqui privado. Essa daí já é outra. Agora essa daqui, ó. Eu vou ler aqui para você, Pedro. Vamos lá. Sabemos que devemos seguir no investimento de transformação digital. Porém, será que a população está evoluída para receber esse tipo de serviço? Estamos vendo um retrocesso no processo de pagamentos com dinheiro em espécie. Um retrocesso? Um retrocesso no processo de pagamento com dinheiro em espécie. Voltando a ser... Traz aqui. É um retrocesso. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu acho que esse é um processo, acho que deve seguir, apesar de toda a guerra das maquininhas e da limitação que o governo está tentando impor, eu acho que deve continuar a seguir no investimento digital, com muita força, porque meio de pagamento não vai faltar quem queira ocupar o espaço dessas maquininhas, e se o governo tiver que taxar, encontre o meio e taxa. Mas vamos voltar, olha aqui, companhias, entrou outra aqui, companhias de aviação, ocorreu uma grande por Covid que impactará a lenta recuperação, impactará a lenta recuperação, ou a área de aviação mostrará uma boa recuperação? Não. A área de aviação vai demorar, vai ser lenta. Até ser segura. Então, a gente deve encoar. Eu falo a gente, desculpe, mas estou tão ligado na Azul que eu acredito que o mundo de aviação, nós devemos estar no mesmo número de voos, toda a aviação brasileira, no final de 2022, no mesmo patamar de março desse ano. Pedro, a gente tem mais alguns minutos só para fechar aqui a nossa conversa. Não parece, o papo está muito bom, mas já passou 1 hora. Tá. O papo está muito agradável, tá bom. Então, eu vou deixar esses minutos finais que a gente tem
para deixar aberto para perguntas, para o pessoal fazer. Enquanto o pessoal vai enviando pergunta, a gente consegue responder mais uma ou talvez duas. Eu queria te deixar uma para fechar. Vamos lá. Queria fazer para você uma. Faça. Olhando para o cenário de médio e longo prazo, qual você acha que serão os setores que mais terão dificuldades para retomar o período pré-pandemia? Eu não vejo nenhum setor específico. Eu não vejo nenhum setor específico que vai mais atrás do que os outros. No Brasil, as PMEs ainda são muito pulverizadas. Né? Não tem. Eu acho que a gente tem que tentar um caminho diferente e seguir por mais 10 minutos. Roberto, a Jussara me distraiu aqui. Faça a sua pergunta novamente. Não problema. Eu perguntei para você se você enxerga algum setor da economia que possa ter mais dificuldade de se recuperar. Bom, eu já falei da aviação, que vai devagarzinho, e os outros não vejo nenhum setor atrás. A indústria de shopping centers vai sofrer muito enquanto não houver a vacina, e vai ser muito lento, porque depois que chegar a vacina, as pessoas têm que retomar o hábito, têm que encontrar lojas novas, porque muitas foram fechadas. A indústria de shopping center vai sofrer bastante. E a outra que eu falei, qual foi? Você falou da aviação? Aviação e shopping centers. A hotelaria, porque está ligada à aviação, turismo. Talvez entretenimento, né, Pedro? Entretenimento, as salas de cinema, os bares. Isso ele vai ficar muito, muito preso à vacina. Vai ser um crescimento com medo, né? Uma visita ao shopping com medo. Acho que é isso. Pedro, a gente está chegando no fim aqui do nosso papo, mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, gerar uma projeção tanto de oportunidades quanto de riscos para esse cenário, esse ecossistema de empreendedorismo que está passando pela crise, como todos os setores estão passando. E eu queria, assim, te agradecer muito pela oportunidade da gente ter esse papo, porque eu acho que a sua expertise, a humildade em reconhecer que você não tem uma receita de bolo, isso é extraordinário ouvir de um executivo como você, com tanta experiência, essa capacidade de reaprender, reavaliar, refletir e o tempo inteiro estar atento para possibilidades novas. Então, eu quero te agradecer em nome do Mackenzie Soluções. Muito obrigado por essa conversa rica, inspirativa, e acredito que, para quem participou, teve a oportunidade de ampliar a sua leitura sobre o momento que a gente está vivendo em relação a oportunidades e em relação a perigos. Quero te agradecer mesmo, de coração. Obrigadão. Obrigado, Roberto. Obrigado aos nossos participantes. E aqui as dúvidas, perguntas podem continuar a chegar, que eu responderei todas que chegarem. Eu quero agradecer também de maneira muito especial a todos os nossos convidados que aceitaram o nosso convite. Foi uma tentativa de colaborar um pouco com esse cenário que é novo, é único, é desafiador,
e a gente tentou colaborar um pouquinho, de maneira despretensiosa, para a gente, de modo prático, pensar em soluções em meio a tudo isso. Mantenha-se conectado com a gente vai ter outras oportunidades também, inclusive juntamente com o Pedro. Com certeza, o Pedro tem muito mais para dividir com a gente do que ele falou aqui hoje. Vou dar só um exemplo, para gerar a lei da expectativa. Se a gente fosse falar sobre visão de dono, tenho certeza que o Pedro teria muito a colaborar com a gente aqui, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, para um outro webinário. Um prazer. Pensar como dono é um negócio que você tem que sentir a dor do dono, mas fica para a próxima. Roberto, obrigado e até uma próxima. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E uma boa noite de descanso para todos. Obrigado. Tchau.